Fala, torcida colorada que se liga no canal Hablamos Grenal e também os torcedores gremistas aí que deram uma secadinha hoje ou que foram dormir mais cedo, né? Bom, vamos aqui no Pitaco Colorado falar um pouco dessa classificação para as semifinais de hoje. Vocês viram que eu não consigo parar de comemorar, de sorrir, enfim, é muito significativo, né? É muito difícil chegar entre os quatro primeiros, entre os quatro melhores do continente e, enfim, nunca. A gente sabe que é uma competição um pouco mais acessível para a gente por causa do chaveamento, aquelas questões que a gente já comentou sobre em live, inclusive, sobre as possibilidades, os times que a gente pega nas primeiras fases, a possibilidade de um chaveamento, a possibilidade de um time grande estando do outro lado cair, como aconteceu com o Flamengo. E agora a gente chega numa semifinal, né? Estamos lá, somos os primeiros classificados da semifinal, esperando aí a provável classificação do Fluminense, né? Que venceu o primeiro jogo por 2-0 e faltando apenas 3 partidas, né? Bom, vai faltar 3 partidas para 4 clubes, mas as chances começam a aumentar, né? Se antes se nas quartas de final a chance era de aproximadamente 20%, 15%, a chance já aumenta para 25%, né? São 4 clubes aí que restam aí na disputa. Sobre a partida, tem alguns comentários aí para a gente fazer, né? Que são muito pertinentes. Primeiro, a escalação do Hugo Mádio na zaga, né? Se ventilou essa possibilidade já no começo da tarde, devido à lesão do Vitão, né? Que se lesionou lá no jogo contra o Flamengo lá no Maracanã. E acabou que muita gente questionou, muita gente ficou com medo, né? O Inter, de fato, tendo um time aí muito baixo, né? Se temeu aí pela bola aérea, mas não foi o que se confirmou, né? O Mádio fez uma baita partida, o Mercado fez uma baita partida, né? O sistema defensivo do Inter, podem dizer aí que é o Bolívar e que não sei o que, é um time fraco. Não, realmente o Bolívar é um time fraco, o Inter já era favorito a passar, né? Mas, né, problema é de quem está nas quartas de final. E problema também é de quem não se classificou para as quartas de final, como o Atlético Paranaense. Seria um adversário duro para nós, né? Muito mais duro do que o Bolívar. E, enfim, fiz a dupla de zaga, Mádio e Mercado, perfeita. Não passou nada, poucos erros, pouquíssimos erros. O Mercado não errou um passe, o Mádio errou um ou dois lances. Impressionante como encaixou, né, o espanhol. O Gumádio na zaga, na lateral, não vi uma partida ruim dele, vimos poucas partidas, é verdade, mas vimos partidas, por exemplo, contra o Flamengo e agora contra uma partida decisiva aí contra o Bolívar dentro do Beira-Rio. E, de fato, assim, uma classificação que não tem como contestar, né? Quartas de final de Libertadores, o Bolívar tinha feito 4-0 fora de casa contra o Cerro Porteño, se classificou com méritos dentro do seu grupo, ganhou do Atlético Paranaense, soube sofrer o jogo em Curitiba, levou nos pênaltis e a gente passou também e acabou caindo no chaveamento deles, né? E, enfim, não tem, assim, partida fácil. A partir de quartas de final, nas oitavas de final sempre pode pegar alguma coisa, né? Mas a partir de quartas de final é muito difícil você falar que a classificação ela veio sem nenhum mérito e porque pegou um time muito fraco, né? É muito difícil jogar na altitude. Quando que os times brasileiros vão lá e ganham na altitude? É muito complicado. A última vez aconteceu com o Palmeiras, quando foi campeão, e na outra vez que aconteceu foi lá em 83, quando o Grêmio também foi campeão da Libertadores, né? O Grêmio venceu e foi, aliás, foi o primeiro time brasileiro a se classificar para a Libertadores. A ganhar do Bolívar lá na altitude. Isso aconteceu 3 vezes, então, na Libertadores, né? É muito raro isso acontecer, então, né? Estamos aí como um dos únicos times brasileiros classificados, um dos únicos times brasileiros que venceu lá, né? Coisa que é muito raro acontecer. E o Rocher, né? Pegando o pênalti, né? Primeira vez que de fato ele pega um pênalti, acerta o canto, pega a bola certinho, não foi um chute na trave, não foi um erro do adversário que com 2 toques o pênalti foi invalidado. De fato, o Rocher está provando, né, cada vez mais que a sua contratação
ela foi muito barata, né? Tem gente que questionou os valores, teve dirigente aí de clube daqui de perto, aqui da região aqui, a região ali de Canoas, região metropolitana de Canoas, que falou que pelos valores não contrataria, né, o goleiro. Enfim, estamos aí nas semifinais da Libertadores. Alguns estão no sofá. Aguardar agora o jogo de quinta-feira, se não me engano, né, Fluminense, Olímpia e Fluminense, aguardando aí esse próximo semifinalista, provavelmente Fluminense. Vamos decidir em casa, aquela atmosfera de sempre, né? E repito, aquilo que falei antes, desde que confirmou a classificação do Bolívar e desde que confirmou a desclassificação do Flamengo, somos favoritos a chegar à final, né? Independente do que acontecer amanhã, quinta-feira, perdão, independente do que acontecer. Porque se acontecer do Olímpia passar, vamos enfrentar um time mais fraco, muito mais fraco do que o Fluminense. E se acontecer do Fluminense passar, vamos decidir em casa. E aí não é menosprezar a equipe do Fluminense, e sim acreditar na nossa qualidade dentro de casa na Libertadores. Outro ponto que chama atenção, faz tempo que nós não tomamos gols, né? Faz tempo. Não tomamos gol pro Bolívar, não tomamos gol, foi pro Fortaleza a última vez que nós tomamos gol, né? Foi no Beira-Rio, inclusive. Fomos jogar contra o Bolívar, não tomamos gol, e é muito difícil o Bolívar não marcar gol dentro do seu estádio. Isso não acontecia desde 2011, né? Desde 2011 que o Bolívar marca gol dentro do seu estádio na Libertadores da América. Não tomamos gol pro Flamengo, é muito difícil o Flamengo não fazer gol em casa também, independente da sua fase. O Flamengo tá mal, não tomamos gol lá também, e não tomamos gol hoje, né? Um jogo que normalmente o Inter sofre, os times brasileiros que fazem uma primeira partida muito boa sofrem um pouquinho mais na segunda, principalmente quando decidem em casa. Em 2006, o Inter venceu o Nacional do Uruguai por 2-1 lá, nas oitavas de final, né, lá no Parque Central, e acabou que em casa empatou em 0-0, né. Foi um jogo sofrido, foi questionado, a arbitragem foi bastante questionada naquela oportunidade, e enfim, deu no que deu. E normalmente isso acontece com o Inter, né, quando o Inter vence, por exemplo, venceu o primeiro jogo da final da Sul-Americana de 2008 contra o Estudiantes, venceu lá na Argentina por 1-0, em casa, perdeu e depois foi vencer na prorrogação. Então poderia se pensar que o Inter poderia sofrer um pouco mais justamente por causa desse, não do clima de já ganhou, mas ficar um pouco mais relaxado, né, em relação ao resultado, em relação ao placar. E não foi o que aconteceu. O Inter provou ter uma mentalidade de time vencedor e que não é o favorito ao título, a gente sabe, todo mundo sabe que o favorito é o Palmeiras, mas que está postulando isso, né? Desde que se classificou, desde que venceu o Bolívar dentro de casa e se classificou nos pênaltis da forma como foi, está postulando o título da Libertadores, está se colocando como candidato ao título. Problema dos outros times, né? E do Palmeiras, o Palmeiras é favorito? Bom, de favorito, muitos favoritos a gente já venceu ao longo da nossa história. São Paulo era favorito em 2006 e acabou perdendo para nós a final. Enfrentamos em 2010 vários favoritos, né, principalmente o Estudiantes, que tinha um baita de um time, e o São Paulo na semifinal, acabaram ficando pelo caminho. O Inter foi amplo favorito, muito favorito na final contra o Chivas e acabou confirmando. Enfrentamos um grande favorito em 2006, na final do Mundial de Clubes, né, um baita favorito, aliás, por mais que tenha muitos desfalques, e acabamos, né, ganhando. A história, vocês já sabem como é que ela funciona. Gurizada, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações aí e vai lá nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, @BlamosGrenal, tá certo? Um abraço e até a próxima, e dá-lhe Inter!